Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje nós escutamos o profeta Isaías. O profeta Isaías é aquele que nos acompanha muito no tempo do Advento. E no tempo da Quaresma nós temos uma sucessão de leituras, porque não é tanto a pessoa do profeta Isaías que está ao centro, mas uma série temática riquíssima para nos falar da mudança, da conversão. Hoje ele chama os seus destinatários como magistrados de Sodoma, povo de Gomorra. Aquelas duas cidades que são símbolo do pecado, que já não existe mais no tempo do profeta, mas para dizer que são tão pecadores, aqueles que o escutam, o povo de Israel, ele chama aqueles povos de Sodoma e de Gomorra, magistrados e povo. Então, o tema aqui é a conversão. Qual é a conversão que Deus quer de nós? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações da minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. O que Deus vai dizer hoje na leitura é: basta de tanta maldade, de tanta ruindade. Sabe, meus irmãos, às vezes quando a gente escuta isso, a gente logo pensa assim, mas eram tão ruins naquele tempo, e talvez não percebamos a nossa ruindade de hoje. Toda geração tem aqueles pecados que se tornam culturais. Toda cultura tem isso. E nós também temos no nosso Brasil, na nossa sociedade. Muitas vezes nós não percebemos, mas que esse nosso modo de ser simpático, como nós pretendemos ser no Brasil, muitas vezes oculta a nossa perversidade, a nossa injustiça, a nossa segregação, a falta de solidariedade, as diferenças sociais que temos, o racismo, a perseguição de pessoas. E tudo isso vai se tornando muitas vezes como algo que faz parte da nossa cultura, que faz parte da nossa sociedade, que não nos incomoda mais. É o pior. Quando o pecado deixa de nos incomodar, é o pior. Então, devemos ter cuidado, devemos fazer aquilo que é a coisa mais difícil da nossa vida, que é conseguir ser crítico com a nossa própria história. Conseguir ver ao redor de nós aquilo que a nossa família foi nos ensinando a viver no pecado e que nós não percebemos, que a nossa cultura foi nos ensinando, que cada um de nós foi se desviando. A Quaresma nos chama a isso, a olhar a nossa vida, a nos medir não a partir dos valores da cultura, da família, dos meus valores somente, mas com o olhar de Deus. E isso é muito difícil, mas é possível. E só é possível esse caminho se nós nos confrontamos com a palavra de Deus. Preferivelmente a partir de alguém que nos ajude, que seja as catequeses que participamos, as homilias que escutamos, as celebrações, porque sozinho ninguém consegue ser um crítico das próprias convicções. É preciso que alguém nos apresente a palavra de Deus. Procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Então Deus fala assim, olha, não basta uma conversão que seja a relação com Deus que seja revista. É preciso rever a relação com o irmão e sobretudo com o irmão mais fragilizado, aqui nomeadamente o órfão e a viúva. Vinde, debatamos. O nosso Deus não tem receio de que nós discutamos, que nós sejamos sinceros com Ele. Senhor, não me está, isso eu não consigo. Talvez só assim, e talvez não só assim, se eu sou sincero com Deus para dizer, isso eu não aceito, que eu começo a perceber que, olha, se Ele está me dizendo isso, é porque algum fundamento tem que ter. Então, se nós tivermos a sinceridade de falar assim com Deus, assim nós temos a possibilidade de deixar que se aflore em nós a conversão. Então Deus promete o perdão. Vinde, debatemos. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Então o Senhor nos ama, nos perdoa. Voltemo-nos para este Deus que nos ama. Hoje, no Salmo 49, nós assim rezamos. É o Senhor que vai falar concretamente depois dessa leitura.
Eu não venho censurar teus holocaustos. Não preciso dos novilhos, nem dos carneiros. Então, o povo de Israel e a antiguidade oferecia tantos animais em sacrifícios. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Se mesmo oferecendo sacrifícios, o teu coração está longe de mim. Diante disso que fizeste, da injustiça, da falta de amor, acaso pensas que eu sou igual a ti? Diante disso que fizeste, eu calarei? Quem me oferece um sacrifício de louvor? Qual é o sacrifício que Deus quer? O sacrifício que é no nosso coração, na nossa vida. Oferecer um coração verdadeiro, que se transborde em nós em boas obras. Este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Na aclamação ao Evangelho de hoje, nós assim rezamos: lançai para bem longe toda a vossa iniquidade, criai em vós um novo espírito e um novo coração. Do profeta Ezequiel. Hoje no Evangelho, Jesus é bem duro, incisivo com os mestres da lei e com os fariseus, não tanto para ser duro com eles, mas para formar a sua comunidade. De fato, a segunda parte do Evangelho, Jesus fala claramente para os discípulos. E vai dizer assim: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Então Jesus não tira o crédito e o valor da palavra de Deus. Vai falar assim, nem daquilo que eles ensinam, os mestres da lei e os fariseus. Então vocês devem escutar e devem cumprir. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Aqui está o primeiro problema. Então, que são incoerentes, pregam uma coisa e vivem outra. Então, do tipo, façam o que eu digo e não façam o que eu faço. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não são dispostos a movê-los com um dedo. Fazem todas as ações só para serem vistos pelos outros. Então, primeiro erro é aquele de não cumprir o que exige do outro. E depois, quando fazem, é somente para serem observados, para serem elogiados. Assim, amarram no corpo o trecho da Bíblia, querem lugar de honra no banquete, querem ser bajulados, cumprimentados nas praças públicas e querem ser chamados de mestre. Então agora Jesus fala para os seus discípulos: quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois o só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Somos irmãos. E não basta ser irmão, vai dizer ainda o Evangelho de hoje. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está no céu. Não deixeis que vos chameis guias, nem mestre, nem pai, nem guias, pois um só é vosso guia, o Cristo. É ele que nos conduz, é ele o mestre que vai adiante. Pelo contrário, o maior dentre vós seja aquele que serve. Então, vós sois irmãos, mas não basta ser irmão, deve-se buscar ser o maior, e se é o maior, no serviço recíproco. O maior seja aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Irmãos meus caríssimos, nós somos seguidores de um mestre que se humilhou. Ele, sendo de condição divina, assumiu a condição humana, assumiu a condição de servo. É esse mestre que é modelo para nós, o nosso seguimento do Cristo. É esse mestre que nós devemos acolher na nossa vida para que ele nos seja mestre e guia e que nos conduza ao Pai. Hoje, a liturgia busca sacudir-nos na nossa comodidade mais uma vez, para que nós busquemos rasgar o nosso coração, busquemos transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne, para que a palavra de Deus caia em nós e produza frutos, para que nós possamos de fato frutificar em boas obras, em uma verdadeira obediência a Deus, a sua palavra e em gestos concretos de amor, de solidariedade para com os nossos irmãos. Na oração da coleta de hoje nós dizemos assim: guardai, Senhor Deus, a vossa igreja com a vossa constante proteção. É uma oração eclesial, suplicamos por toda a igreja. E como a fraqueza humana desfalece sem vosso auxílio, livrai-nos constantemente do mal e conduzi-nos pelos caminhos da salvação.
livrai-nos do mal, conduzidos para a salvação. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.